Bom, a gente vai começar um podcast da Oncosobrice 2025, um congresso onde a gente está discutindo os tratamentos minimamente invasivos realizados pela oncologia intervencionista. Dentro dos tratamentos, a gente vai focar num tratamento que é a quimioterapia intraarterial, pode ser feita no fígado, no pulmão ainda menos conhecida, mas a quimioterapia intraarterial é um tratamento onde a gente joga a quimioterapia, a mesma quimioterapia que se usa pelo portocat ou pela veia, que age no corpo inteiro, mas a gente joga diretamente no órgão mais acometido, seja ele no fígado ou no pulmão. A gente hoje vai querer dar bastante ênfase à quimioterapia intraarterial na artéria brônquica e não na artéria hepática, que é a mais comum. Eu sou Luiz Tenório, sou intervencionista oncológico da Redditor em São Paulo. Estou acompanhado do Leonardo Fonseca, que ele é oncologista clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, e também da Redditor aqui em São Paulo. E Ricardo Awad é radiologista, também o chefe da radiologia torácica da Redditor em São Paulo. Então a gente vai fazer um debate informal sobre os tópicos. Então, começando, acho que eu vou começar com o Leonardo, nessa questão da quimioterapia intraarterial. Quando a gente joga direto no órgão, quando que o oncologista pode considerar essa alternativa? Só para a gente tem a primeira linha de tratamento, segunda, terceira. Quando, Léo, que você como oncologista pode pensar para um paciente dispor dessa modalidade de tratamento? Sim. Olá a todos, obrigado aí pela oportunidade de participar. Então, a quimioterapia intraarterial acho que é uma alternativa de tratamento oncológico. Acho que inicialmente para pensar em indicações, interessante talvez colocar em dois grupos as neoplasias primárias do tórax e as neoplasias secundárias, né, que seriam as metástases. Falando brevemente do que seria uma neoplasia primária do tórax, câncer de pulmão, adenocarcinoma de pulmão, ou alguma, por exemplo, neuroendócrino, alguma doença que está restrita ao tórax. Claro que as alternativas de tratamento, pensando no algoritmo, a gente pensaria naquelas que são mais embasadas, do tipo cirurgia, radiocirurgia, quando a cirurgia não é factível, radiocirurgia eventualmente com uma alternativa em pacientes não candidatos cirúrgicos, mas obviamente existem aquele grupo de pacientes que são não candidatos às terapias tradicionais, como cirurgia e radiocirurgia, ou são pacientes que fizeram esses tratamentos e tiveram falha ao tratamento, para os quais repetir o mesmo tratamento tem uma baixa chance de sucesso. E aí, nesse contexto, é interessante discutir, porque a quimioterapia é ativa contra esses tumores. Entregar a quimioterapia numa concentração alta, obviamente, tem uma melhor chance de controle em relação a usar um tratamento sistêmico com uma menor toxicidade. Obviamente que nem todos os tumores têm a mesma quimiosensibilidade, pensando em tumores torácicos, mas, por exemplo, os carcinomas primários de pulmão, a maioria deles são sensíveis à quimioterapia e essa passa a ser uma alternativa quando as alternativas mais tradicionais não são factíveis. Outro cenário, que seria a doença metastática para o pulmão, talvez mais comumente nós pensaríamos em câncer coloretal, nos quais o tratamento de doença metastática é uma realidade que impacta em sobrevida, dados muito mais consistentes em fígado do que em pulmão, mas em pulmão também. Eu acho que aí o contexto, nós temos que pensar no controle sistêmico da doença. Então, por exemplo, uma doença que está sistemicamente controlada, tanto no órgão primário, no cólon, quanto eventualmente no fígado, se houver doença hepática, e a doença pulmonar está fora de controle, ou sintomática, ou eventualmente é o único sítio de metástase, e que não é possível usar tratamentos mais tradicionais como cirurgia, radiocirurgia ou eventualmente ablação por radiofrequência. Aí eu acho que nesse contexto usar a quimioterapia intraarterial é interessante. Novamente, pensar na quimiosensibilidade do tumor, então tem que ser um tumor quimiosensível e tem que ser factível do ponto de vista técnico, que eu acho que aí a gente passaria também para discutir, ver para vocês quais são as dificuldades técnicas, eventualmente, de se encontrar, cateterizar uma artéria para tratar um tumor torácico, né? A gente começou a quimioterapia intraarterial há mais ou menos uns 4 anos, né? Primeira coisa, quando a gente vai para a literatura e se fala em quimioterapia intraarterial, não é o que a gente faz no Brasil, né? Ou não na nossa rotina. A gente não utiliza o porte intraarterial.
a gente faz uma cateterização, então punciona a artéria femoral, você pode puncionar a radial, mas para a brônquica especificamente, a femoral, a hepática, você pode entrar pela radial para fazer uma quimioterapia intra-arterial hepática. Então é uma punção arterial, um procedimento de mais ou menos uns 20 minutos, onde você vai usar só um catéter vascular, não precisa de microcatéter, e você cateteriza a artéria brônquica. Todo intervencionista vai ter familiaridade com essa cateterização, a gente faz muito para hemoptise, e a gente cateteriza para embolizar, para tratar a hemoptise, num contexto de vasoconstrição. Então, na verdade, a cateterização da artéria brônquica, assim como da artéria hepática, é uma cateterização bastante tranquila de ser feita. E quando você cateteriza, você confere a vascularização, tem algumas variações anatômicas que você tem que estar atento se você está contemplando todo o pulmão, senão você procura a artéria brônquica direita, esquerda. Às vezes a tomografia já nos dá um norte de onde essa artéria se encontra, se não existe um padrão para se procurar. E daí a gente acaba infundindo a quimioterapia em 30 minutos. As quimioterapias que a gente utiliza são principalmente as platinas, né, cisplatina, oxaliplatina. Você pode também fazer gemcitabina intraarterial. No fígado são essas as 3 que a gente tem disponíveis e seguras já testadas. No pulmão, mesma coisa, a gente acaba utilizando. No pulmão se poderia ainda pensar em irinotecan, mas a maioria das vezes para essas questões pulmonares a gente usa mesmo as quimioterapias com base de platina. Oxaliplatina e cisplatina seriam aí o carro-chefe do tratamento de quimioterapia intraarterial. Então, do ponto de vista técnico, para a intervenção é um procedimento bastante tranquilo. Existe, e a dose, né? Perguntam bastante sobre a dose. No fundo, é a mesma dose que você faria sistêmica. Então, você vai fazer uma cisplatina sistêmica nesse tumor, qual é a dose que você faria sistemicamente? A mesma dose que a gente vai entregar. A única coisa é a velocidade, porque uma das preocupações quando você está fazendo a quimioterapia sistêmica é a toxicidade, que é menor com a quimioterapia intraarterial. Eu gosto de um estudo que fizeram uma biópsia quando o paciente recebia a quimioterapia sistêmica versus uma biópsia quando ele recebia a quimioterapia intraarterial, e a concentração da droga nesse estudo, se eu não me engano, é um estudo alemão, eu preciso depois ver, faz algum tempo que eu li, mas me marcou muito que a concentração tecidual de quimioterapia era 7 vezes maior no paciente que estava recebendo quimioterapia intraarterial, mostrando isso, que às vezes a droga ela é efetiva, mas você precisa de uma concentração maior para você ter resposta. As críticas da quimioterapia intraarterial muito são a falta de estudos demonstrando ganho de sobrevida nessas populações. Né? Existe até alguns estudos mostrando ganho em taxa de resposta, mas às vezes não se traduzindo em ganho de sobrevida. E essa é a grande crítica da quimioterapia intraarterial. Por isso que eu vejo a quimioterapia intraarterial deve ser considerada sempre num contexto de uma reunião multidisciplinar e individualizada, porque não acho que é uma proposta de se fazer quimioterapia intraarterial amplamente ainda, a despeito de algumas convicções minhas. Eu acho que se, trazendo um pouco colangiocarcinoma, por exemplo, daí a gente está falando da quimioterapia intraarterial hepática, existe estudo fase 2, tudo bem, eu aceito que não é um estudo fase 3, a gente sabe da dificuldade que é fazer um estudo fase 3 dentro de um contexto invasivo, né, de cirurgia ou de ablações ou de procedimentos intraarteriais, mas é um estudo de fase 2, onde foi muito superior o GenCis intraarterial do que o GenCis sistêmico. Na época desse estudo ainda não se usava durvalumab associado, mas houve uma superioridade não só em taxa de resposta, mas em taxa de conversão cirúrgica, em tempo livre de recorrência e em ganho de sobrevida. É um estudo fase 2, então aceitamos a limitação de um estudo fase 2, que acho que tinha mais ou menos 60 pacientes para cada lado. Mas mostrando isso, e a gente vê isso na prática, pacientes que não estavam respondendo a tratamento sistêmico e com tratamento intraarterial apresentou resposta. E por isso que eu acho que, individualmente, como eu vejo para um oncologista clínico, saber que existe essa ferramenta e que ela não é complexa de ser aplicada
não é custosa do ponto de vista, né, não envolve materiais de alto custo. Uma arteriografia, um contraste e um catéter simples de cateterização. Então, é um procedimento com um custo baixo e que, em situações que você tem essa doença concentrada num órgão, ou controle sistêmico, como você colocou, e só naquele órgão está escapando, só no fígado ou só no pulmão, você pode lembrar da quimioterapia intra-arterial oferecendo a mesma medicação que falhou sistemicamente. Acho que isso também é interessante no início. O Leonardo é um oncologista que eu trabalho bastante, e dentro do nosso grupo outros oncologistas, e eu lembro no início de falar, não, mas esse paciente já recebeu oxaliplatina e falhou. Pensa como se fosse um outro esquema terapêutico. É outra concentração, e em pacientes que já haviam sido expostos à oxaliplatina, a gente teve pacientes que responderam. Óbvio, como um tratamento de quimioterapia, você vai ter uma taxa de resposta. Não é que todos os pacientes vão responder, mas pensando em pacientes que já foram politratados, expostos a todas as linhas de tratamento, e neste paciente a gente ter respostas objetivas por RECIST, respostas clínicas, então é algo que é para ser lembrado. Eu vou comentar só um caso, depois vou perguntar para o Ricardo a questão da dificuldade dele como radiologista em interpretar esses achados, mas um dos casos que acabou potencializando e trazendo um número maior de pacientes para quimioterapia intra-arterial brônquica foi um caso do Dr. Paulo Hoff, o professor Paulo Hoff, que é um oncologista super reconhecido, titular da faculdade da USP, presidente da Oncologia DOR, e ele tinha uma paciente que eu já tinha contato prévio, era um câncer de cólon, eu já tinha feito ablação no fígado dela no passado, são da minha cidade natal, então tinha uma relação já próxima comigo, e essa paciente interna, ela já vinha com progressão só pulmonar, um padrão que não é comum em câncer de cólon, é verdade, onde a doença sistêmica dela estava controlada, poucas lesões, alguns linfonodos retroperitoneais que estavam estáveis, e a doença progredindo francamente no pulmão. E na troca de esquemas, e se tentou tudo o que a gente tinha de linhas de tratamento, e a doença seguia progredindo no pulmão, até que ela interna em insuficiência respiratória, e ela é paliada. A equipe de oncologia, o próprio Dr. Paulo, conversou com o marido e disse que não haveria mais linhas de tratamento, que seria agora conforto, e ela estava extremamente desconfortável com ventilação não invasiva. Foi discutido a proporcionalidade de medidas invasivas e foi optado por não entubar, não entrar com droga vasoativa, já mesmo num contexto paliativo e terminal do paciente. E aquela paciente com uma ventilação não invasiva, saturando 85%, impossibilitada de tirar para beber água, porque a saturação caía abaixo de 50% quando ela tirava a ventilação não invasiva. O desejo dela era esperar o filho chegar. Então ela estava numa situação onde, quando ela internou com esse grau de descompensação, refratária a todas as medidas de broncodilatadores, de tentativa de melhorar, então dose de corticoide, ela já estava tomando corticoide em altas doses antes para tentar, de alguma forma, diminuir broncoespasmo e melhorar a ventilação, e ela, desconfortável, pediu que ela gostaria de ver o filho pela última vez. O filho morava na Austrália, ia levar 48 horas para chegar. E daí o que foi dito para ela e para o marido é que não saberíamos se ela poderia ter esse desejo atendido, mas que faríamos todo o possível sem as medidas invasivas de suporte de vida. Naquele dia, 9 horas da noite, o marido me liga e pede para eu ir até lá, que ela havia internado grave dessa forma. E eu vou e vejo uma situação, ela fazia alguns meses que eu não a via, ela estava realmente num estágio terminal. E o marido me falou: Tenório, eu sei que faz umas coisas diferentes, não há nada que possa ser feito para ela? Nada que possa ser feito? Porque eu
Dr. Paulo passou aqui e disse que não há mais nada a ser oferecido. E assim, estava tão terminal que eu o que eu falei para ele foi, eu vou estudar. Se houver alguma coisa, eu te falo. E daí eu saí do quarto, liguei pro Dr. Paulo, falei, Dr. Paulo, o marido me ligou e ele perguntou se haveria alguma coisa para ser oferecida. E ele falou, Tenório, você já viu? Não há nada para oferecer, você concorda? Eu falei, então. Daí ele falou, não. Aí eu falei, olha, o que você está pensando? Eu falei, pensei assim, não foi exposto a quimioterapia intra-arterial. Já fizemos de tudo, ela está muito grave. Eu falei, não, sim, ela está. Eu só estou ligando porque o marido me procurou. Ele falou, olha, se você tiver um estudo para me mostrar sobre isso, porque eu entendo que o marido não está em paz. Ele, de fato, ele vai perder a esposa e ele não está em paz. Então, se ele aceitar você explicando que isso é off-label e que existe risco de ela morrer no procedimento, mesmo assim ela que está consciente, orientada, só está dispneica, resolver aceitar o tratamento, você explica que isso é off-label, que isso não vai ser coberto por operadoras, coloca tudo para eles, e se houver, mas eu queria ver um estudo. E eu mandei para ele um estudo de uma série de casos do Memorial. O Memorial em Nova York é o centro que mais trabalha com quimioterapia intra-arterial, e ele então concordou em conversar com o marido e ver se eles teriam desejo de tentar essa alternativa de tratamento naquele contexto extremamente tardio. E o marido literalmente ajoelhou me agradecendo. Ela, que não conseguia falar, apontou com o dedo o desejo, balançando a cabeça. Eu expliquei, falei, olha, pode ser que você morra no procedimento. A quimioterapia intra-arterial brônquia eu já havia feito num contexto menos dramático, em termos de tolerância, o que tem na literatura, e a experiência da quimioterapia intra-arterial hepática. E ela deseja fazer, bom, para resumir, a gente faz no dia seguinte, com algumas dificuldades, porque ela não podia deitar, ela ficava sentada na mesa de hemodinâmica, então é esquisito o aparelho, a punção mais perigosa no paciente sentado, e a cateterização, quando a gente começa a fazer a quimioterapia intra-arterial brônquia, ela começa a tossir de uma forma bastante enfática, daí o catéter pulava, eu recateterizava, demorou mais ou menos 1h30, ela tossindo, a saturação dela caía, e eu preocupado com aquela situação, mas entregou, ela ficou com uma salva de tosses por umas 2 horas, saturando 60% a 80% enquanto tossia com a ventilação não invasiva, e daí parou de tossir. Depois teve uma noite, então, mais calma. Depois de 2 dias, a saturação dela passou de 90% de novo. Tiraram a ventilação não invasiva, ela voltou a se alimentar, catéter de O2, foi de alta da UTI depois de uma semana. Depois de mais uma semana, a gente fez a segunda sessão, daí o Paulo Hoff já um pouco mais animado, talvez, associou fluoracil, então não foi só oxálio, porque a primeira sessão foi oxaliplatina, ponto. Depois ele fez então um Folfox, associou um fluoracil pelo portocat endovenoso, e depois de 2 semanas ela foi de alta hospitalar, sem oxigênio. Essa paciente acabou vindo a falecer da progressão cerebral, ela fez metástase cerebral, e com resposta pulmonar. Então, foi um caso que talvez pelo contexto tardio e um tanto dramático, mas que teve uma resposta assim, super exuberante. No final teve um ganho de sobrevida, porque ela estava ali literalmente, não sabíamos se ia conseguir ver o filho chegar. Teve um contexto extra médico muito interessante, porque o filho era brigado com o pai, e morava na Austrália, meio querendo se afastar da família, e houve uma reconciliação familiar. Então a mãe depois, quando faleceu, e eu lembro era a véspera de Natal, o dia que ela morreu, tanto o marido quanto o filho me mandaram mensagens. Foi uma mensagem bastante gratificante para mim, do ponto de vista pessoal, da reconciliação familiar que havia acontecido por aqueles meses que eles tiveram de novo em conjunto, e acho que foi muito positivo. Aquele ganho de sobrevida para aquela família fez muita diferença, de reconstituir uma família. Então, o que eu
quero aqui, estou contando um caso que foi extremo, mas que trouxe a quimioterapia intra-arterial para o meu serviço, né, para a Redditor ali, aqui em São Paulo, é uma das alternativas que se coloca na mesa quando se discute as opções de tratamento num tumor board. E eu sei que fora desse microambiente que a gente está, mesmo em centros especializados em oncologia, a quimioterapia intra-arterial ainda nem entra na mesa como uma opção para ser discutida. Então aqui talvez esse é o intuito de falar sobre um tema tão pouco comentado e que vai ser pouco frequente de ser utilizado. Eu não sei, trazendo um pouco para a parte da radiologia, Ricardo, o radiologista, primeiro, ele tem um papel bastante importante em discriminar onde essa doença está progredindo, né? A gente sabe que o radiologista trabalha sempre no backstage. Então os pacientes dificilmente vão ligar para o radiologista agradecendo a importância que ele teve em detectar uma progressão que eventualmente pode ser difícil de detectar e de muitas vezes auxiliar o oncologista clínico aonde está essa progressão, e isso contribui na escolha de manutenção ou de troca de tratamento, na escolha de operar ou de não operar, e o radiologista muitas vezes tem um papel bastante relevante nesse aspecto. Mas a avaliação de resposta aos tratamentos de intervenção, talvez não vou falar só da quimioterapia intra-arterial, você pode comentar um pouco sobre como que você vê o quão difícil é para o radiologista avaliar essas respostas à quimioterapia, e depois, se puder, complementa como é a dificuldade sobre outros tratamentos. Eu vou destacar a radiocirurgia e a ablação, ou a termocirurgia, como a gente tem chamado. Bom, como o Luiz colocou aí, o radiologista que trabalha nesses ambientes oncológicos, ele enfrenta uma série de desafios, né? E eu brinco que provavelmente a toma de controle dessa paciente chegou para a gente, tomo de tórax, motivo dispneia, né? Então eu acho que é fundamental, eu falo para todo mundo da equipe que é fundamental acesso ao prontuário, ligar para o oncologista, ligar para o cirurgião, ligar para o intervencionista que está envolvido no caso. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ter informação, né? Então, quanto mais informação o radiologista tem, mais a gente consegue ajudar, mais a gente consegue auxiliar. E esses tratamentos regionais, assim, são um grande desafio para a gente, né? E, primeiro porque toda hora vocês incorporam alguma coisa nova no leque, né? Então, há 10, 20 anos atrás, a gente tinha radioterapia convencional e era aquilo, né? Então, hoje a gente tem a radiocirurgia, a radioterapia estereotáxica, você tem ablação, você vem aí com novas técnicas como a quimio intra-arterial, e eu tenho certeza que vão surgir novas coisas no meio do caminho, e a gente tem que estar sempre atualizado, sempre informado, sempre tentando entender o que está acontecendo de novo, né? Obviamente, a gente não viu muitos casos de quimio intra-arterial nesse contexto de pulmão, mas as alterações que a gente vê refletem o teu tratamento. Então, você pode ter uma hipovascularização do tumor, era um tumor mais vascularizado, ele torna-se menos vascularizado. Eventualmente, você pode ter alterações, áreas em vidro fosco, espessamento de septo, consolidação perilesional, refletindo talvez aí um processo inflamatório, barra uma isquemia, barra necrose dessa lesão nesse contexto. E isso, num primeiro momento, pode ser lido de forma errada como uma progressão de doença, uma progressão rápida de doença. Então, acho que é muito importante a gente saber que foi feito ou uma embolização, ou uma quimio intra-arterial, ou uma ablação pulmonar, para não soltar um laudo errado e não dar a impressão de progressão como falso. Mesma coisa com a radioterapia, né? A diferença fundamental da radioterapia versus ablação versus quimio intra-arterial é o tempo, né? A radioterapia, por questões biológicas, pela radiobiologia, de como ela funciona mesmo, ela leva semanas, meses para a gente começar a ver a alteração, né? Só que assim, 3, 4 meses depois de uma radiocirurgia, eventualmente você pode ter um padrão
nodular, um padrão de massa que também pode ser lido de forma errônea como uma progressão de doença. Então, assim, é um desafio. O radiologista tem que estar atualizado sempre desses novos métodos e sempre o arsenal vai aumentando. E acho que o principal é isso, é informação, acesso ao prontuário, né? Mandar um WhatsApp para o oncologista, mandar um WhatsApp para o cirurgião, para o intervencionista. Eu acho que o grande diferencial de centros de referência em oncologia são as equipes multidisciplinares e essas pessoas conversando, se falando, que daí a gente consegue um diagnóstico mais preciso, consegue uma conduta melhor aí para o paciente. Bom, com isso eu acho que a gente abordou os principais aspectos da quimioterapia intra-arterial brônquica, um procedimento muito pouco conhecido, muito pouco praticado no Brasil, que a gente teve a felicidade de fazer os primeiros casos do Brasil há mais ou menos 4 anos. A gente agora tem uma série de casos que inclusive a gente está levantando para publicar, e com isso a gente quer estimular os outros centros oncológicos a também pensar na quimioterapia intra-arterial como uma possibilidade de tratamento em pacientes selecionados, né? E acho que tanto o aspecto radiológico, com a importância do radiologista estar sempre antenado e em contato com o oncologista clínico ou com o intervencionista, sempre inserido dentro desse ambiente multidisciplinar para poder tirar dos métodos de imagem tudo que pode ajudar. Leonardo colocando as questões oncológicas, quando que o oncologista pode pensar em pisar fora das 4 linhas e sair de um guideline. Os tratamentos oncológicos hoje todos são muito respaldados em estudos robustos, coisa que a gente não tem nessa modalidade da quimioterapia intra-arterial. Então a quimioterapia intra-arterial vai entrar num contexto de discussão multidisciplinar e poder ser aplicado a pacientes selecionados, mas que é uma modalidade de tratamento que é importante que seja um pouco mais divulgada para que possa ser lembrada para aqueles pacientes que se beneficiariam dela pontualmente. Eu agradeço a presença tanto do Ricardo quanto do Leonardo aqui na Oncosobrice.